Estamos de volta aí com o bloco Direito da Gente, aqui no Jornal Regional, nosso quadro Direito da Gente. Traz hoje o advogado Rafael Campos, que vai esclarecer um pouco sobre a questão de condomínio e edifícios, que tem tido tanta polêmica aí com as construções aí dos nossos prédios populares aqui em São João del Rei. Rafael, as garagens de um condomínio podem ser vendidas ou alugadas para as pessoas que moram nesse condomínio? Carla, isso é uma questão muito interessante, porque as pessoas pensam que a vaga de garagem ela é de um determinado apartamento ou ela é de um determinado proprietário. É claro que aqui nós estamos falando de uma forma genérica, então é importante que o nosso telespectador tenha em mente que é preciso que a gente analise a constituição desse condomínio, a convenção de condomínio que foi feita entre as pessoas que residem nesse lugar que tem áreas comuns, para que a gente possa analisar essa questão da utilização, da propriedade, de como funciona a vaga de garagem. O fato é que a lei, não havendo previsão da convenção de condomínio, ela não autoriza que o condômino alugue ou venda a vaga de garagem para pessoa estranha àquele condomínio. Isso é muito comum. A pessoa às vezes tem um apartamento, tem a vaga de garagem, o acesso à garagem não necessariamente implica em acesso às unidades habitacionais, e a pessoa resolve, tem um vizinho ou alguém ali perto que está precisando de uma vaga de garagem, e fala assim, ah, não, então eu vou alugar para você. Se não houver disposição expressa na convenção de condomínio acerca disso, o condômino não pode, pela lei, alugar ou vender essa vaga de garagem para um terceiro que não esteja inserido nesse condomínio. Ok. E quanto à questão da utilização do terraço? Existe o condomínio, assim, da mesma forma, é dentro da cláusula, né, dentro do estatuto do condomínio, quem pode utilizá-lo, pode-se cobrar uma taxa e quem deve conservar esse terraço aí, a utilização do terraço? Carla, a questão do terraço também é uma grande polêmica, porque muitas vezes você tem até prédios em que para você ter acesso ao terraço você tem que passar por dentro do apartamento de alguém, ou por uma escadinha que fica ao lado e tem uma porta fechada e coisas do gênero. A princípio, como eu disse na resposta anterior, a lei prevê que o terraço é uma área comum do condomínio. Então, se a convenção de condomínio não estiver dizendo nada a respeito do terraço, se ele pertence a alguém, se o dono do apartamento que faz fronteira com o terraço vai ser o proprietário do terraço, etc., todos os condôminos têm que ter acesso a esse terraço. Repito, se a convenção de condomínio não tratar sobre esse assunto, a lei considera que o terraço é uma área comum, de livre acesso a todos os condôminos. Mas, só te cortando um pouco, se esse terraço não tenha isso na convenção, né, da questão do livre acesso, falando, né, que teria, falando especificamente que é de um apartamento, mas o acesso para esse terraço seja dentro de um apartamento. Exatamente, isso é extremamente comum. Se a convenção de condomínio não estiver falando nada, o terraço é área comum. Então, todo mundo tem direito a O entrar dono nesse deste apartamento que dá o acesso ao terraço, ele vai ter que reunir o condomínio e ver como que ele vai resolver essa situação. Porque é claro que ficar passando gente dentro do seu apartamento para ter acesso ao terraço é uma coisa que vai te trazer um transtorno enorme, né? Mas como eu disse, essa é a regra geral. O terraço é tido por área comum dos condôminos, salvo disposição expressa em contrário na convenção condominial, naquilo que os próprios condôminos vão estabelecer. E para fechar a pergunta que você me fez, o responsável pelo terraço, e aí nós vamos ter que saber se é uma área comum ou se é de um proprietário, é que deve cuidar dele de modo a impedir que a sua utilização, a sua fruição, cause transtornos para os demais moradores. É muito comum a situação em que a gente vê prédios em que o terraço provoca infiltração não só no andar que está logo abaixo, mas nos outros andares, por uma série de razões. O responsável pelo reparo desse tipo de circunstância, desse tipo de situação decorrente do mau uso ou da má preservação do terraço, é o proprietário do terraço
se ele tiver indicado na convenção de condomínio, ou vai ser considerado condomínio como um todo, porque ele é uma área comum. Ok, muito obrigada, Rafael, pela sua participação aqui no Direito da Gente. Eu que agradeço mais uma vez. E o nosso bloco Direito da Gente vai ficando por aqui. Voltamos aos estúdios do Jornal Regional.